Hoje a gente vai falar sobre como lidar com o comportamento desafiador dos nossos filhos. Eu tô bem contente de poder trazer esse tema para vocês, de fazer essa live com vocês. Acho que vai ser bem interessante tanto para quem está interessado em saber mais sobre o curso de Criação Consciente do Instituto Te Apoio, como também para pais e mães que estão lidando com desafios com os filhos, que geralmente é o que acontece com a maioria de nós, né? Difícil a gente estar 100% do tempo bem com as questões, sempre tem uma questão desafiadora e é normal, faz parte, os conflitos vão continuar existindo, faz parte da vida e às vezes pode ser muito angustiante a gente não saber lidar com uma questão, né? Eu tenho feito uma série de posts esses dias sobre esse tema do desafio que é lidar com um comportamento estressante com os nossos filhos, né? E tenho perguntado para vocês o que isso desperta dentro de vocês, como que vocês têm lidado com isso, qual que é a reação que vocês têm, né? Mas quando a gente opta pelo caminho da criação consciente, é bem interessante que muitas vezes a gente percebe que a gente quer alterar o comportamento da criança, a gente quer mudar a resposta que a gente está tendo e a gente acaba fazendo um caminho de olhar para dentro e entender por que que aquilo angustia tanto a gente, né? E é muito legal quando a gente consegue perceber que às vezes nem sempre é o comportamento que tem que ser alterado da criança, né? Mas primeiro tem que ser o nosso. A gente tem que se olhar, se observar, se reeducar para poder responder de uma outra forma a criança e saber orientar quando é necessário realmente conseguir um comportamento mais positivo, mais saudável. Sim, que a gente vai acabar orientando, mas através de um outro lugar. Muitas vezes a gente percebe que a forma como a gente está reagindo com a criança também está sendo muito desafiadora para ela e não está contribuindo para que aquilo se solucione, para que aquilo melhore, né? Então, o convite hoje é a gente fazer, eu poder trazer uma ferramenta que eu aprendi dentro da formação da certificação em criação consciente do Instituto Te Apoio, que é uma formação que o Instituto oferece para quem quer trabalhar como consultor ou educador parental. E através dessa ferramenta eu consegui me ajudar a lidar com uma situação que eu estava tendo aqui com a Nara em casa, que era o tema que eu escolhi trabalhar foi a questão do quanto me estressava ela demorar para comer durante as refeições, principalmente nos jantares, né, que é o momento que a gente senta todo mundo junto em casa e aí a gente teria que jantar com aquele, bom, enfim, com um clima bom, e eu ficava estressada porque ela demorava, enrolava, ficava brincando com a comida e aquilo me deixava muito impaciente. E mesmo quem não tem interesse em fazer o curso, acho que os pais e as mães que estão presentes vão poder, de repente, até se quiserem, sugiro que se alguém quiser, como eu vou fazer uma descrição dos passos que a ferramenta tem, vocês podem até anotar num papelzinho, num caderno, como que é o esqueminha assim da ferramenta, porque de repente vocês podem conseguir aplicar com alguma questão que vocês estão vivendo em casa, tá? Eu fiz alguns posts no Stories também, algumas caixinhas de perguntas, perguntando para vocês o que é que tirava vocês do sério, qual que estava sendo o comportamento do filho de vocês que estava sendo mais difícil de lidar nesse momento. E vieram várias sugestões, né? Desde o choro, o tal do choro sem motivo, ou muitos choros, ou pedir as coisas através do choro, ou a criança gritar muito. Às vezes a mãe se incomoda porque a criança fala pelos cotovelos. Tem mãe que se incomoda quando a criança está resistente para tomar banho, está com problema para escovar dente, não consegue dormir, não quer dormir, resiste para dormir. E aí é curioso também já notar que muitas vezes tem um comportamento que pode incomodar uma mãe, que uma criança manifesta e de repente outra criança em outra casa faz essa mesma coisa e não incomoda os pais, né? E isso já mostra que não é tanto o comportamento em si, às vezes, o que faz com que a gente perca a cabeça. Não é o outro que está provocando aquilo, e sim a nossa forma de lidar com aquilo, ou talvez o nosso repertório em relação ao que a gente pensa sobre aquele comportamento em si. Vou dar um exemplo para ser mais claro. De repente tem alguém que se incomoda muito com a sujeira e com a ordem, né, com a organização. E outro que vai entender que a criança está no momento dela de experimentar e não vai se incomodar com a sujeira. Então alguém vai querer corrigir muito isso, vai ficar muito preocupado quando aquilo sai do controle, mas outro pai, de repente, pode levar numa boa e ficar tranquilão, porque não tem uma relação estressante com esse tema, porque tá em outra onda, assim, sabe? E aí é bem legal já a gente ter essa comparação, assim, para fazer. E aí, assim, quando também eu perguntei sobre isso no Stories, né? Eu perguntei qual que era o sentimento que esses pais estavam sentindo quando eles se deparavam com esses comportamentos que incomodavam, né? O que desperta em você?
E esse digamos, um momento assim que é bem difícil às vezes de você confessar, né? Porque às vezes você se sente mal de estar sentindo aquilo. Mas a maioria falava bastante de sentir raiva da criança, de sentir tristeza, frustração, ficar impaciente, perceber que está perdendo o controle, né? Aí se vocês quiserem inclusive contribuir, colocar algumas coisas que vocês sentem, que acontece no íntimo de vocês quando vocês se deparam com um comportamento que realmente incomoda vocês, que vocês não gostariam que a criança apresentasse. Que pode ser inadequado em si ou simplesmente algo que incomoda vocês, porque nem sempre o comportamento que incomoda é um mau comportamento, pode ser simplesmente algo que desperta algo que incomoda vocês, entendeu? E aí é legal a gente poder... tem gente rindo aqui. É o famoso rir para não chorar, né? Tô sentindo desespero e é melhor rir porque pelo menos a gente tá em grupo. E aí também quero pedir para vocês muita empatia, porque hoje eu vou abrir de forma muito sincera, assim, como foi esse processo do exercício que eu fiz para lidar com essa questão. Então eu vou falar de coisas que eu sinto, que eu sentia, né, lidando com essa situação, que são bastante, digamos, condenáveis, né? Se a gente for pensar que muitas vezes a gente fica se medindo também e querendo evitar a manifestação de sentimentos que são negativos. A gente às vezes se rejeita por estar se sentindo mal com algo ou por estar despertando um sentimento, tipo, eu não deveria, tipo, isso é errado sentir raiva do meu filho, né? Ou eu não deveria sentir medo nessa situação, porque eu já sou adulta. Tem muitos julgamentos que a gente faz e às vezes isso bloqueia a eficácia do exercício. Então, eu vou dizer para vocês que um dos pontos para que esse exercício funcione é justamente essa entrega, essa abertura e fazer ele de uma forma muito aberta, muito honesta, acessando isso sem se julgar. Senão ele não vai ter efeito, assim, sabe? E para isso eu vou ter que usar o meu caso. Como eu vou usar o meu caso, eu vou falar de umas coisas aí que vocês podem falar, uau, como assim? A Maíra, que tem uma página que fala de criação consciente, que fala de como educar nossos filhos com amor e não sei o quê, e ela sente tudo isso? Sim, eu sinto tudo isso, igual você, igual qualquer pessoa de outra casa. Eu só tenho mais seguidores que algumas pessoas, mas eu também sou humana. Eu não sou nenhuma, sabe, nenhuma guru aí dessas que já tá iluminada, porque senão eu acho que eu nem estaria aqui. E eu acho que esse também é o barato, né? A gente tá todo mundo em processo, tá todo mundo se dando as mãos para poder tentar, digamos que limpar esses padrões, né? Que são repetitivos, que estão aí se repetindo de geração em geração e que tá meio que no coletivo. Então, quanto mais pessoas aprenderem formas de aliviar e de refazer, reprogramar e ressignificar e se reeducar, a gente pode sim repassar isso para os outros e falar, olha, encontrei uma coisa que funcionou muito aqui em casa, vamos tentar. Quer tentar fazer também na tua casa? Entendeu? Esse é o trabalho do educador parental, esse é o trabalho do consultor. Então, acho que para quem estiver animado de entrar também nessa rede, fica aqui o convite de vocês acessarem o link que está na minha biografia para poder entrar na lista VIP do Instituto de Apoio e receber as informações por e-mail dos detalhes das inscrições das 3 formações que eles têm agora e também para que vocês estejam pendentes da promoção que vai ter essa sexta-feira do Black Friday, que vocês vão conseguir acessar, se inscrever nesses cursos com um preço, digamos, a última oportunidade para se inscrever com preços promocionais, que vão ser com descontos bem interessantes, entre R$400 e R$1.800, tá? Então, quem tiver interesse, só fique sabendo que um dos intuitos é que vocês possam esclarecer, através dessa live, um pouco do conteúdo que é ministrado nesse curso, porque a ferramenta eu aprendi lá, tá? É isso, e a Vivi tá falando que eu sou uma mãe humana e maravilhosa. Oi, Vivi, tudo bom? A Vivi foi justamente a pessoa que criou o curso do Instituto de Apoio, né? E que bom que você tá aqui também para poder participar desse encontro. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre uma ferramenta chamada Decálogo da Consciência, tá? E aí, o que é a ideia, assim, para vocês entenderem, né? Quando você está trabalhando como consultor, geralmente você recebe um adulto que acaba sendo a mãe, mas pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser o casal, ou pode ser um educador, um cuidador, que está querendo olhar para uma questão de uma criança que está sendo desafiadora. E essa pessoa chega angustiada, mais ou menos como vocês descreveram, e eu descrevi nos posts, né, que acontece quando a gente está lidando com uma situação que a gente está tentando reverter e a gente vê que faz de um jeito, faz de outro e a coisa não muda. Então, o que o adulto sente, né? Sente uma certa impotência, sente medo de, ai meu Deus do céu, será que isso não vai se reverter nunca e meu filho vai ficar assim para sempre? Sabe? De repente a gente começa com umas paranoias de que achar que se a criança está se recusando a fazer tal coisa agora,
Isso significa que até a vida adulta, ou que ela vai ser um adulto que na vida adulta também vai ser assim, sabe? E aí, por conta desse medo, a gente já começa a ficar com uma reação um pouco mais exagerada, porque a gente quer controlar, a gente quer consertar de uma vez por todas, o quanto antes que essa coisa permaneça, entendeu? A gente começa a entrar em umas paranoias dessas. Então, é um adulto que tá, às vezes, com uma sensação de insegurança e de impotência muito forte, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ele pode estar sentindo culpa também, né? Porque não está conseguindo reverter essa situação. E, claro, pode estar sentindo... Eu tenho um roteirinho aqui para poder ficar mais fácil de eu não perder nada, porque eu acho que tem muita coisa que eu não quero deixar escapar, tá? Então, eu vou estar seguindo um pouquinho o roteiro aqui, só para vocês saberem. E, então, o que o consultor vai fazer? Ele vai ajudar esse pai a entender o contexto do que está permeando, assim, o entorno desse comportamento. Porque às vezes o comportamento da criança quer dizer, o comportamento da criança está evidenciando alguma coisa que tem por trás. Não é simplesmente ele faz aquilo porque ele decide, né? A criança não age de uma forma por decisão, tipo, eu quero lá vou querer causar com meus pais. Não. Todo comportamento inadequado ou desafiador, ele está escondendo uma necessidade que não está atendida e de repente tem algum sentimento também que você não está conseguindo detectar, né? E aí, assim, essa ferramenta, ela tem 10 passos. Então, eu vou descrever, a partir do exemplo do que eu usei aqui em casa, quais são esses 10 passos, para que a gente possa acompanhar. E aí, se você quiser anotar, inclusive, para poder, de repente, tentar aplicar sozinha, pode ser uma boa, tá? Tem alguém falando aqui que a filha de 6 anos não sabe lidar com o não, bate, chora, bate a porta. Lidar com a frustração é um super desafio, né? Tanto para o adulto quanto para a criança. E para a criança ainda mais porque ela tem maturidade, né? Emocional. Então, é realmente bem, digamos, eficaz quando a gente começa a aprender a lidar com as próprias frustrações para poder apoiar as crianças a lidarem com as delas. Isso, enfim, isso é quase que, digamos que tá em todas as casas, né? Tipo, lidar com a frustração acho que é um tema que é desafiador para todos nós. Mas é bem interessante quando a gente consegue também encontrar um ponto de lidar melhor. Eu percebi que eu melhorei muito nisso com a Nara quando eu comecei a relaxar e a entender que ela ia passar por frustrações e que eu não tinha que resgatar ela sempre, mas simplesmente estar presente, validar e passar confiança de que faz parte e tá tudo bem. Mas, enfim, vou só seguir aqui o roteiro porque eu acho que vai ser longo e até acredito que pode ser que história 1 hora, se for o caso, eu até começo de novo. Tô com um desafio aqui em casa, porque a Nara acordou dodói. Então ela tá em casa aqui, mas como meu marido também tá trabalhando em casa, ele tá com ela aí. Então espero que eles aceitem as minhas orientações de não entrar no quarto. Vamos ver se a gente consegue não ser interrompidos. Então, é o seguinte. O primeiro ponto da ferramenta é você definir qual que é a situação desafiadora que você tá vivendo, né? Que não precisa ser algo do outro mundo, não precisa ser a coisa mais grave que você está vivendo com seu filho, pode ser uma coisa sutil, e eu acabei escolhendo uma coisa sutil, que era, eu tenho dificuldade de lidar com a lerdeza da Nara na hora das refeições, né? Era esse meu problema. Era um momento que realmente acabava me estressando, porque eu tentava falar, filha, pelo amor de Deus, né? Tipo, vamos lá, se concentra. E aí, meu, tipo, não dá pra todo mundo ficar esperando. E tentava, de algumas formas gentis, falar pra ela que ela tinha que agilizar um pouco o processo, né? Que tava incomodando os outros. E não conseguia retorno. Ela sempre tava lá, trocando uma ideia, tipo, ai, mamãe, não sei o quê, nananã. E brincando com a comida e comendo com a mão. Ela fez BLW aqui em casa, né? Então, tipo, era uma extensão um pouco disso. E ela tá com 4 anos. Ela tá com quase 5 anos agora. E esse exercício eu fiz no primeiro semestre do ano, tá? Então deve fazer uns 6 meses, talvez, que eu tenha feito esse exercício. Nessa época eu tava mais, né? E até legal porque agora eu posso falar como que tá hoje, né? Eu posso dar realmente um retorno de, e agora como é que tá, né? Bom dia, Maternidade Solo Real. Acompanho várias páginas de vocês aqui, adoro o conteúdo. Então foi esse o primeiro ponto, né? Definir a situação desafiadora, eu escolhi. A situação minha filha enrola muito para comer quando a gente tá jantando. Ou, se eu fosse falar no português, claro, né? Tipo, minha filha demora um século para comer. Tá. Era meio essa. O segundo ponto seria definir a situação como eu gostaria que acontecesse no lugar dessa situação desafiadora, né? Qual que seria o cenário ideal, né? O que eu quero que aconteça no lugar disso? E aí eu coloquei que eu queria, o que eu quero estimular a Nara a fazer, né, nessa situação. Eu falei, eu quero que minha filha seja rápida e se concentre para comer, né?
esse conceito para comer seja rápida, tipo, praticamente, tipo, vai lá, tipo, termina essas coisas aí, vamos embora, vamos voltar para vida normal. E aí o terceiro ponto já começa a ser para você começar essa parte dessa investigação. Oi, Bi, tudo bom? A Bianca tá aí também? Legal. Muitas pessoas aqui das seguidoras que são fiéis estão sempre aí, tem umas que estão sempre nas lives. Então, exatamente. Eu tô repetindo essa live, na verdade, né? Vai ficar gravado pelo menos por 24 horas. Se eu achar que eu tô me expondo demais, eu não sei quanto tempo eu vou deixar. Talvez durante a semana, para que as pessoas possam decidir pelo curso ou não. Mas eu não tenho certeza se eu vou deixar gravado. Inclusive, essa live não está no meu YouTube, eu não sabia. Ela tá só no meu IG. Eu já fiz essa live uma vez, já falei sobre isso há uns 3 meses atrás, na divulgação da outra turma do curso. Tá? E se alguém tiver interesse em ver, comparar, sei lá, não sei se vai ter material diferente. Ah, bom dia, que bom. Tem mais pessoas aí entrando. A Tati também entrando. E aí, a gente começa a investigar no terceiro passo da ferramenta do decálogo da consciência, quais são os sentimentos ou emoções que eu sinto quando eu tô lidando com essa situação desafiadora. Aí eu tive que fazer aquele momento de, tá, vamos pensar o que é a situação com a Nara. Por que me incomoda tanto a Nara demorar para comer, né? Exatamente, a Nelly tá falando, né? Lentidão a executar as tarefas é fase da vida das crianças, né? Pode ser uma fase da vida da criança, mas nesse caso era uma situação tipo, de distração, né? Tipo, na verdade, assim, a gente vai entrar nisso, você vai ver qual que é, porque é parte já da conclusão, né? Então, o que acontecia quando eu estava diante dessa situação? Eu ficava impaciente, eu ficava irritada, eu ficava com raiva dela. Aí, tô um monte de gente lá confessando ontem no Stories, né? Acho que talvez muitas pessoas provavelmente sentindo vergonha, antes de falar, meu Deus, eu vou falar que eu tenho raiva, né? Teve uma que falou que sentia raiva da criança e depois raiva de si mesma por estar sentindo raiva da criança. Como assim eu tô sentindo raiva do meu filho, que é a pessoa mais importante da minha vida, né? Ou seja, tem muito julgamento. É muito difícil a gente assumir isso. Mas, como eu estava falando, para o exercício ter eficácia, você tem que ser muito sincera. E é legal fazer sem esse julgamento, sem essa carga de que, ai meu Deus do céu, eu sou uma bruxa. Não. Somos humanas, tá? Então, muita amorosidade, muita compaixão por você mesmo. Porque é isso, a gente vê com essas cargas, com essas coisas para limpar, e tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo se sente parecido, só que muitas vezes a gente não fala a respeito. Então, parece que a gente é meio estranho. Não é tanto, né? Na verdade, acontece em todas as casas. Então, vamos lá. Eu ficava impaciente, irritada e com raiva dela. Eu ficava preocupada. Eu ficava com medo dela demorar para sempre, né? Ai, meu Deus, ela vai demorar, vai ser aquela lerda da turma para a vida toda, né? Tipo, não posso deixar isso acontecer. Eu tenho que corrigir isso hoje, ontem, de preferência. E eu ficava imaginando que as pessoas iam ficar julgando ela nessas horas, porque inclusive eu tenho. Não, isso eu vou falar depois. E também ficava com medo de ser julgada pelas outras mães. Do tipo, eu vou colocar a Nara pra comer nos outros ambientes, vai todo mundo ver que minha filha é uma lerda pra comer e vai falando, essa daí não sabe educar a filha. Ou seja, também acontece comigo. Isso também entrava na minha cabeça dentro do saldo do que me incomodava, né? Ou seja, tem um jeito também, uma sensação de que talvez ela seja rejeitada, medo dela ser chamada de mimada pelos outros, do tipo, essa mãe aí deixa ela fazer tudo, né? Tipo, não fica corrigindo a filha, deixa a filha comer o tempo que quer, né? Demorar o tempo que quer, ficar brincando, comendo com a mão, brincando com a comida, como é que é isso? Tipo, já tá com quase 5 anos, que horror, né? E também tinha uma sensação de insegurança, do tipo, será que eu tô sabendo intervir? O quanto que eu tenho que intervir? Quanto que eu não tenho que intervir? Aí vinha uma culpa, né? Será que eu tô falhando nisso? Puxa, eu fiz o BLW, foi tão lindo e maravilhoso, foi uma experiência incrível, parecia a menina modelo. Tinha até uma página aqui no Instagram que eu falava disso. E do BLW Underline Nara, não sei quem acompanha na época, tinha uns 6 mil seguidores, de vez em quando alguém me fala, eu já seguia no BLW Nara. E era super bonitinho, era meio que foi muito boa a experiência. E aí eu fiquei com aquela dúvida, porque tem a coisa do você respeitar o tempo da criança, a autorregulação e tal. Só que tem uma fase de transição, né? Depois dos 2 anos, 3 anos, você começa a ter que ser um pouco mais enérgica e orientar um pouco mais. Não pode deixar tudo solto. Então, tipo, quando é que eu vou estimular a criança a deixar de usar as mãos para comer? Ou preciso, não preciso? Respeito o jeito dela? Insisto? E às vezes insistir fica meio chato, assim. Aquela mãe penteira que fica em cima, sabe? Mas, deixa, sabe? Então rolava muita insegurança, né? Eu percebi que eu estava me sentindo insegura em alguns momentos. O medo de estar sendo negligente e permissiva, né?
E também uma sensação de que, puxa, ela não me atende, tô me sentindo desrespeitada, né? Tô me sentindo ignorada, tô me sentindo insultada, tô me sentindo ofendida. Aí vinham os pensamentos de, nossa, quanta irresponsabilidade, que menina folgada, menina mal educada, que menina terrível, né? Ou seja, todo o panorama de coisas que eu quero limpar, que eu já tenho consciência que não são legais, mas que sem querer eu acessava dentro de mim. Por quê? E eu falo muito isso aqui, isso é muito interessante de saber. A gente pode optar por uma criação consciente e falar, nossa, eu quero ter uma abordagem mais acolhedora, mais respeitosa, né? Não quero ser violenta com os meus filhos. Eu tenho certeza, e isso é o que eu quero fazer. Não vou repetir o que fizeram comigo. Eu tenho traumas que eu trouxe, hoje eu já entendo que muitos dos meus bloqueios têm relação com as coisas que eu vivi, com as más experiências que eu tive, com a forma como falavam comigo, com o jeito que minha mãe me tratava, com os gritos que eu recebi do meu pai, ou porque eu apanhei. Não quero fazer, né? Tipo, uma decisão mental, super consciente, claríssima, você tem claríssimo. Aí chega na hora do começo, pode até ser que você leve numa boa, né? Até que chega aquela parte que a criança já não tá mais na fusão emocional, já não tá indo com você de uma forma tão fácil, e ela começa a lidar com o limite, ela começa a mostrar a carinha dela. Ela fala, meu, isso aqui eu não aceito. E aí ela abre o berreiro, aí você fala, nossa, quem é essa pessoa, né? Que era um bebê super fofinho até dois meses atrás, né? A gente começa a se assustar. E aí aquilo provoca também um incômodo, porque a gente viveu isso e os nossos pais não souberam, a maioria deles, né? Não souberam acolher, entender, compreender, saber que era uma fase e que precisava de apoio. A tendência, né, tipo, na educação dos nossos pais foi de ser reprimido, foi de tipo, meu, para com essa história, vai pro quarto. Não tem essa, que mãe é essa, né? Tipo, vai chorar sozinha. Enquanto não cala a boca, não volta. Então foi uma educação muito punitiva, uma educação muito controladora. E a gente acaba despertando isso, né? A nossa criança ferida, às vezes, ela tá acostumada, ela se moldou, ela se adaptou, cresceu, empurrou a situação com a barriga e meio que encontrou um jeito de estar bem, né? Mas, quando a gente tá lá lidando com aquela questão com a criança, é meio que como se a criança estampasse na nossa cara a nossa história e falasse: você lembra disso? Da sensação de ter sido controlada? E aí, sem querer, a gente começa a querer controlar a criança. E, inconscientemente, a gente acaba reativando, reproduzindo o que a gente recebeu, mesmo tendo feito a decisão de não querer fazê-lo, tá? Então, isso acaba acontecendo, é uma dinâmica que acaba acontecendo. Bom, trouxe aqui para vocês o panorama das coisas que eu detectei, dos sentimentos que me despertavam, o fato da Nara demorar para comer, ou seja, uma coisa sutil, fazia eu pensar em tudo isso, assim, eu ter todo esse turbilhão de sentimentos, tá? E aí eu peço de novo a empatia de vocês para vocês entenderem que isso é normal, isso acontece com todas nós. E reforço também a ideia de que se você for aplicar o exercício com você e começar a encontrar sentimentos que você acredita que são horrorosos, que são da sua sombra, meu, seja amorosa com você, é normal, tá? Entenda que é uma das curas maravilhosas que a maternidade pode trazer, ou o autoconhecimento pode te trazer, é você entender que nós somos tudo. Nós somos a parte bonita e a parte feia. Nós somos o sentimento negativo e o sentimento positivo. Não tem essa coisa de achar que porque alguém sente raiva, essa pessoa é ruim, sabe? Ou que porque você está sentindo tristeza, você tem que se reprimir e você não pode viver essa história. Não, pelo contrário. Quanto a gente ficar fugindo desses sentimentos, querendo controlar ou abafar, a gente não vai conseguir ter felicidade na vida, assim. A gente não vai conseguir se aceitar, porque faz parte. É como se a gente estivesse arrancando uma parte nossa. Então, um dos exercícios é a gente poder aprender a integrar as partes, a aceitar o nosso todo. E para isso, é super bonito quando a gente tem ferramentas que fazem a gente se aproximar desses sentimentos para poder validar eles. Nossa, eu estou sentindo raiva, o que eu faço com essa raiva? Entendeu? E não, ai que horror, eu estou sentindo raiva, eu preciso me livrar dessa raiva, não posso sentir raiva. Pode sentir raiva. A questão é o que fazer com ela, entendeu? A lidar de uma forma saudável para que você não descarregue essa raiva em ninguém, tá? Então vai ser bem bonito nesse sentido. E aí o curso também, a Vivi, ela disponibiliza uma lista de sentimentos, porque a gente tem uma incapacidade muito grande de
de conhecer o que a gente está sentindo, até por conta dessa, que é um dos efeitos dessa educação punitiva, né? A gente teve que ficar tão comprimido, controlar tanto, a gente percebia que aquilo incomodava tanto, que uma das coisas que pode acontecer é a gente começar a não reconhecer o que está sentindo. Então a gente não sabe, a gente fala assim, ah, mas o que você está sentindo em relação a isso? Ah, eu sinto que ela não devia fazer isso. Isso não é um sentimento, né? Isso não tem nada a ver. Ou eu me sinto desrespeitada. Isso é um julgamento em relação ao que a pessoa está fazendo, não é um sentimento. A sensação de estar sendo desrespeitada desperta o quê? Tristeza, frustração, raiva, indignação. Isso sim seriam sentimentos, né? Ansiedade, mágoa, desânimo, né? Estresse, nervoso. Então, existe uma lista lá que ela disponibiliza para a gente poder aprender também a reconhecer os sentimentos. E é bem interessante, no começo você pode até falar assim, ah, pra quê, né? Não precisa. Mas na hora que você lê a lista, fala, caramba, é um repertório enorme. Então é bem legal porque você acaba descobrindo que você não tem costume de nomear os teus próprios sentimentos. E aí, quando a gente está querendo educar nossos filhos emocionalmente, a gente também tem esse desafio. Se eu não reconheço os meus sentimentos, como é que eu vou ajudar a criança a lidar com o medo dela, né? Como é que eu vou ajudar ela a lidar com a frustração se eu mesma, às vezes, não assumo que eu estou frustrada, ou não aceito que eu estou frustrada, ou não sei lidar com a minha frustração, entendeu? Então, sempre bato nessa tecla. O caminho é da autoeducação. Se você quer educar seu filho com consciência, você vai ter que começar por você, mudar você, entendeu? Ao invés de querer consertar a criança, você vai querer primeiro trabalhar em você as suas questões, porque só assim você vai poder ser exemplo. Enfim, quarto ponto. Falando que ia ser longa porque eu não consigo ser muito direta no ponto. Estão anotando aí? Tá sendo interessante para vocês? Estão pensando várias coisas? Tá saindo coisas que vocês falam, puxa, realmente tenho dificuldade de aceitar isso, né? Não sei como é que tá para vocês, se está fazendo sentido ou não. Vocês vão me falando aí. Quarto ponto. Quais são as crenças ou os pensamentos que bloqueiam a minha conexão com a minha filha diante dessa situação, né? E aí é um outro exercício muito interessante. Porque, de novo, tem que ser bem sincera, tem que tentar buscar as coisas com mais honestidade possível para que tenha efeito, né? A Bianca tá falando que tá fazendo sentido, a Carla também, bom saber. Tem gente aí falando que tá legal, batendo palminha. Então, assim, por exemplo, eu detectei várias crenças que surgiam na minha cabeça, várias frases, né? E muitas dessas são essas frases prontas que a gente ouve ou a gente ouviu bastante na infância, né? Porque agora a gente está falando um pouco de crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? São essas crenças que surgem por conta das experiências que a gente vive repetidamente ou do que a gente escutava, da forma como a gente foi tratado na infância, né? Então, duas coisas podem disparar essas crenças, né? E aí, por exemplo, eu ficava assim, ah, essa menina nunca vai aprender a comer rápido, né? Tipo, aí já vem aquele medo, né? Meu Deus. Aí, ó, tem alguém falando aqui, tá refletindo muito com as minhas palavras. Aí, de repente, eu pensava, ela vai incomodar todo mundo quando ela for comer em outros lugares. Ou, ela vai passar fome, né? Porque se ela é lerda, tipo, ela vai chegar nos ambientes com um monte de gente, vai todo mundo comer e ela vai ficar sem comida, porque ela demora muito pra se organizar. Ou ela vai fazer eu passar vergonha, vão achar que eu sou uma péssima mãe, eu vou ser julgada, vão achar que eu sou uma farsa. E claro, tem a coisa do tipo, caramba, eu sou, né, eu tenho uma página com não sei quantos mil seguidores. Eu tô falando de educação parental, eu tô falando de como educar os filhos de forma não sei o que, não sei o que lá. E aí eu não consigo fazer minha filha comer rápido? Tipo, meu, como assim? Né? Tipo, uma bobagem dessa? Tipo, ficava me medindo e me julgando também em relação a isso. E aí eu pensava, poxa, refeição não é lugar de brincar, né? Na mesa as crianças têm que saber se comportar, tipo, não pode ficar brincando quando você come, né? Criança não tem querer. E aí tem uma frase que eu ouvia muito quando eu era criança, que é o tal do cresça e apareça, né? Minha mãe falava muito isso, nossa, cresça e apareça, cresça e apareça. Então, tipo, antes de você decidir por você, você tem que ser grande. Não existe essa de ser criança e decidir o que você vai fazer, o tempo. Então, assim, é um trabalho constante, assim, quando você opta por fazer uma criação onde você respeita o tempo, você vai falar, meu Deus do céu, agora eu tenho que tirar de mim essa crença de que criança não tem querer, né? Trabalhar isso em mim. E aí, outra frase que eu ouvia na infância que foi bem pesada, assim, que acho que é uma das coisas que marcou muito, era o tal do crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas. E aí, qual que era o contexto? A minha mãe tinha 12 irmãos.
Então, na casa dela, a casa sempre estava cheia, né? Minha avó teve que cuidar, criou 14, porque ela ainda adotou uma sobrinha, não, né? Não achando que era bastante. E claro que para ela poder conseguir organizar a casa, ela teve que usar o modo controle, né? Tipo, ainda mais nos anos 50, 60, né? Quando das décadas, aquelas décadas que ninguém jamais ia ficar pensando que tem que dar espaço para criança, né? Outro contexto. Então, dentro do contexto dela, ela era bastante controladora. Engole o choro, né? A Denise está falando sim. E aí, quando eu ia almoçar na casa da minha avó, que sempre tinha muita gente, muito adulto, era normal, assim, ter, tipo, meia dúzia de adultos e, sei lá, umas 8 crianças cada refeição, dia de semana, qualquer dia de festa, então, aí nem preciso falar, né? Mínimo 60 pessoas. Mas as ordens, né, as regras eram, na hora que a gente sentava para comer, para almoçar, crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas, tipo, não vai dar trabalho, não vai fazer barulho, come e vaza, sabe? Tipo, não dá trabalho, não enche o saco. Quase isso, entendeu? E aquilo me provocava muita raiva. Me deixava muito magoada, de certa forma, sabe? Era do tipo, os adultos podem ficar aí, né, curtindo aí o momento e nós temos que nos controlar. De certa forma, aquilo me irritava, né? Então tem uma dor também aí atrás, né? E aí, claro, tinha umas paranoias do tipo, por que minha filha tá fazendo isso? É pra me irritar, né? Tipo, aquela coisa que a gente também aprendeu um pouco a responsabilizar o outro, então a gente acha que o outro tá fazendo aquilo de propósito. Ah, ela não tá prestando atenção em mim, né? Tipo, coitada de mim. Aí eu entro meio que no modo vítima, né? Tipo, por que que ela não me ajuda a ser mais feliz? Olha o tipo de sentimento, de frase que chegou a vir, né? Meu, a filha me ajuda a ser feliz, né? Quase como se estivesse implorando pra ela, muda o seu jeito de ser para que eu possa ter o alívio, para que eu fique bem, né? E aí a ideia de que ela tem que me respeitar, ela tem que aprender a me ouvir, ela é desobediente, ela tem que entender que eu sei mais do que ela, tem que aprender a fazer caso, né? As minhas ordens, né? No fundo, meio isso. Ela tem que entender que quem manda aqui sou eu, né? Aí, ou seja, tem resquício de tudo isso, porque eu também fui exposta a tudo isso. Por mais que eu fale na página, tipo, gente, vamos tomar cuidado, né? Com essas frases, com esses sentimentos e tal. Eu também sou produto disso, então isso tudo tá dentro de mim. É por isso que eu falo disso, porque eu tô tentando também me limpar disso, me livrar disso, né? E aí vinha o medo do que vai acontecer, né? Achando que tem uma ideia de que a gente acha que é tudo irreversível, né? Que se hoje ela não aprender a comer num ritmo decente, ela vai ser a pessoa lerda pro resto da vida e vai incomodar todo mundo pro resto da vida, né? Então, esse ponto foi bem legal porque eu consegui detectar muitas coisas que estavam dentro de mim. E aí agora vamos entender no quinto passo, né? A gente vai agora olhar para a criança. Então, no quinto passo do Decálogo da Consciência, a proposta é: o que eu imagino que a minha filha sente quando ela se comporta dessa forma? Quando ela está vivendo essa situação, né? E aí é um exercício de empatia. E é legal a gente fazer com um olhar, tentando se colocar no lugar da criança, significa que eu vou pensar como se eu fosse uma criança, eu não vou pensar como um adulto, então eu não posso julgar e simplesmente tentar me abrir para tentar sentir o que ela tá sentindo, por que ela tá se comportando assim, né? O que ela tá sentindo quando ela se comporta assim. E aí eu coloquei, né? Ela se sente feliz, ela tá entusiasmada, porque ela tá brincando, ela tá se divertindo, né? Então ela tá se sentindo, tipo, com liberdade para se expressar, para ser ela mesma, para curtir o momento, para conectar com a forma dela de ser, com a essência dela. Ela tá com muita necessidade de estar presente naquele momento para aproveitar o momento. Ela tá se sentindo estimulada, tá se sentindo criativa. Por que acontece? Ela gosta de decorar o prato dela. Então, antes de começar a comer, ela gosta de primeiro decorar o prato. Né? Aí eu ficava estressada porque eu falei, meu, ela vai demorar. Na hora que ela estava decorando o prato, eu e meu marido já tínhamos terminado de comer. E aí depois ela começava a comer e começava a trocar ideia e se distrair e estender o tempo, assim, sabe? E eu já tava tipo, meu, eu quero ir embora, tipo, eu quero fazer outra coisa, né? Então ela se sentia estimulada, criativa, curiosa para poder criar, né? E aí pensa, o pai dela desenha, né? Ele é modelador 3D, desenhista. Eu sou fotógrafa, eu sou cantora. Então, tipo, meu, tem um lado artístico dela que de repente é natural, assim, ela tá se inspirando, ela tá curtindo, ela nasceu com um pouco disso também, e aí faz parte da essência dela, né? E ela curte, ela pega coisas artísticas, às vezes manuais, ela fica horas brincando, ela desenha, ela fica muito tempo desenhando, concentrada, ou seja, tem a ver com o jeito dela, né? E aí, outra coisa que eu detectei, ela pode estar se sentindo insegura, pode estar se sentindo confusa. E aí, por que eu coloquei esse ponto? Porque na época
eu e meu marido, a gente estava tendo muito atrito, assim, a gente estava numa fase meio de crise e tal. E claro que a gente tenta, quando a gente está vivendo essas situações, a gente às vezes tenta dissimular para a criança não perceber, porque não sabe o que vai acontecer e tal. E a criança fica meio assim, né? Tipo, o que tá acontecendo? Mas ela pesca, né? Porque ela vai sacando que tem um clima esquisito na casa. Então eu senti, e isso foi super forte pra mim, né? Porque eu percebi, falei, nossa, será que também está pegando pra ela nesse momento? Né? Será que ela tá se sentindo com medo do que pode acontecer em relação a nós? E aí, de repente, esse momento da refeição é um momento onde ela tá tentando meio que contornar a situação, transmitir pra gente uma certa conexão, enfim, eu fiquei pensando assim, né, que talvez tivesse um pouco disso também, né? Então eu detectei medo, é, confusão, tensão, alegria, conexão consigo mesma, né? Aí, sexta etapa do exercício. Estão curtindo o exercício? Estão achando interessante? É... Na sexta etapa, a gente fica tentando imaginar, né, o que eu imagino que a minha filha pode estar querendo comunicar com esse comportamento desafiador. Por que que ela está demorando para comer, né? Por que que ela está fazendo isso, né? O que será que ela quer comunicar para mim? E aí, uma das coisas que eu pensei é, tipo, me deixa em paz, né? Eu gosto de desenhar, tipo, eu gosto de curtir, eu gosto de decorar meu prato, eu gosto de criar as imagens, estou a fim de brincar. Ou seja, tem um lado que é lúdico dela, ela simplesmente está querendo se expressar, está conectada com ela mesma, né? E aí tem uma parte também que eu achei bonita que é, olha que lindo que eu sei fazer, mamãe. Porque, claro, ela termina de fazer a decoração, ela quer mostrar pra gente, né? Ela tá super orgulhosa. E aí tem a necessidade de compartilhar, de se sentir pertencente, né? Fazer parte, de conectar com o outro, né? Então, assim, quando a gente começa a olhar pro lado da criança e tentar entender a necessidade, o sentimento dela, a intenção dela, sem esse julgamento, tentando limpar um pouco o que estava na nossa cabeça, a gente percebe que eles são muito mais puros do que a versão que a gente está usando para enxergar eles, né? A nossa interpretação, os óculos que a gente está usando são muito manchados de crenças que fazem a gente virar na batatinha, né? De certa forma. A gente olha para aquilo e vê uma intenção ruim ou um movimento, né, inadequado e muitas vezes a criança está sendo muito mais ela mesma e pura e reivindicando algo que é natural da fase que ela está vivendo ou do momento que ela está vivendo ou simplesmente disso da mãe, eu tô conectada comigo, olha que lindo, né? E aí assim percebi que ela queria ser vista, ela queria ser incluída, ela queria atenção. Por outro lado, eu pensei, talvez ela esteja falando, eu tô sentindo falta de vocês, eu queria estar mais com vocês, eu quero brincar com vocês, né? Eu quero compartilhar um momento gostoso com vocês. Eu não gosto de estar sozinho o tempo todo. E aí eu pensei, olha, por que veio essa percepção na minha cabeça? Porque a minha filha é alguém que se concentra sozinha muito fácil, assim. Então às vezes isso acomoda, né? Me acomoda, acomoda o meu marido. A gente deixa ela, tipo, com um caderninho, ela fica lá mó tempão e a gente não tá com ela, não precisa estar com ela. Então, tipo, ela dá pouco trabalho nesse sentido, muitas vezes, né? Não sempre, óbvio que ela pede atenção, mas acho que talvez, eu fiquei pensando, será que ela tá sentindo falta da nossa presença? Aquela presença de qualidade, onde você realmente está entregue, tá lá sem o telefone, sem outra demanda, sem estender a roupa enquanto você tá falando com ela, sabe? Aquela coisa que você tá sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Não sei se vocês são assim, mas eu sou meio desse estilo, preciso estar fazendo, né? Sou de fazer, fazer, fazer. Tem uma ansiedade nesse sentido. Então eu percebi que talvez tivesse um pedido de eu quero um momento especial, né? Então eu quero que dure bastante esse momento da refeição. E, claro, talvez também tivesse a mensagem de eu quero entender o que está acontecendo, eu estou um pouco assustada, né? Vocês parecem que não estão muito bem, vocês dois, né? Tipo, será? Eu não queria que vocês brigassem. Aí eu vi que às vezes ela promovia uma coisa, olha, papai, isso aqui pra você, isso aqui pra você, olha que bonito, tipo, tentando meio que fazer uma coisa. Vocês dois, tá vendo? Tipo, inconscientemente parecia que ela estava querendo interferir um pouco e meio que se colocar um pouco nesse lugar de será que eu vou conseguir? Será que eu posso, de repente, ajudar vocês a estarem bem? E aí uma coisa que... E essa parte me deixou muito sensível na época, me deixou muito preocupada, porque eu falei, nossa, eu não quero que ela tenha essa sensação de que ela tem que cuidar de nós, né? Então é muito importante essa consciência de que talvez esteja também chegando assim para ela, né? Essa situação. E aí eu preciso olhar para isso, né? Preciso fazer alguma intervenção nesse sentido para que ela não receba essa carga de que é ela que tem que cuidar disso. Tem alguém falando que o filho dela age assim. Durante a refeição ou em que situação? Se quiser contar um pouquinho. Então, eu coloquei aqui
que talvez ela tenha a ideia de que ela queria que o momento fosse longo porque estava gostoso e ela queria estar em família também com a gente, né? Quero mais tempo com vocês, é gostoso estar com vocês. E aí eu fiz uma listinha, coloquei, as necessidades que eu detectei delas eram a atenção, o olhar, a conexão e a harmonia entre todos na casa, tá? Aí, que mais? Sétimo passo, né? Quando a gente chega nesse daí, a gente pode fazer o que você gostaria de responder para ela, né? A Vivi pede para a gente perguntar, responder, pensar sobre isso, né? Qual que seria a minha resposta para minha filha, se eu pudesse ser bem sincerona, né? Aquele momento sincero de falar o que tá saindo da minha cabeça, daquela coisa do... Se eu pudesse trazer sem filtro, né? Aí eu falaria para ela, filha, agora não é hora. Será que você pode se concentrar e comer? Eu tenho mais o que fazer, tô cheia de trabalho, tô cansada, né? Geralmente, no final do dia, já tô tipo, eu acordo 6h30 pra meditar, e aí começa, 7h30 acordo ela, e aí começa a cuidar das coisas, e não sei o que, não sei o que lá. Chega 7 da noite, 7h30 da noite, eu tô tipo, meu, saco cheio, saco na lua. Eu quero, tipo, terminar e vamos lá, vamos finalizar o dia, né? Então vinha um sentimento do tipo, será que você pode pensar um pouco em mim? Ou será que sou sempre eu que tenho que pensar em você, né? Aí de novo aquela coisa da vítima, né? E o sentimento de pena, né? Pena de mim. Ai, nossa, tudo comigo, né? Eu que tenho que cuidar de tudo. Aí, filha, tô ficando de saco cheio, por que que você não come de uma vez e para de me encher o saco? Já te falei 1000 vezes que não dá pra demorar um século pra comer, eu não aguento mais, né? Tu tem que repetir isso, né? Gente, acontece na casa de todo mundo, até da blogueira, né? Filha, desse jeito não dá pra te levar pra comer em outros lugares. Como que vai ser quando a gente for comer fora daqui, né? Do tipo, aqui tudo bem, a gente tá protegido, tá, né? Tá blindado, ninguém vai ficar olhando e acusando a gente, mas e quando a gente for pra rua? Você vai ser a chata, eu vou ser julgada, né? As pessoas não vão ter a mesma paciência que eu e o papai, ninguém gosta de esperar um século até o outro acabar de comer, né? Você não vão te convidar para os lugares, né? Você vai ser rejeitada. Alguém falando aqui, a gente atropela o tempo deles. Pois é, né? A gente vai chegar nessa conclusão, bem interessante. E, deixa eu só ver aqui. Minha maior dificuldade em lidar com o momento da refeição sem pressa é que temos somente 1 hora de intervalo. E demora mais que 1 hora, pelo jeito. Não, então, também tem um pouco de falar sobre isso. E aí, não tenho a vida toda para estar aqui, eu tenho mais o que fazer, me deixa em paz. Se você ficar enrolando muito, eu vou embora. Aí, claro, se eu for bem sincera, também vem às vezes aquela sensação de que, se você ficar enrolando muito, eu vou fazer outra coisa enquanto eu vou te deixar aqui. E eu acho super importante aquele momento de estar todo mundo junto, né? Eu prezo por isso. Mas a minha vontade de sair andando e meio que ter aquele aspecto, tipo, meio punitivo mesmo, sabe? De controle, tipo, chantagear para que a criança fique. Para que a criança faça o que você quer, né? O famoso eu quero que você faça o que eu quero. Mesmo que me custe usar a chantagem, né? Enfim, é o que sairia se eu não usasse nenhum filtro, né? Então, quando eu dou esse tipo de resposta, qual que é a, a reflexão que a gente pode fazer a respeito, né? Será que eu estou interagindo com a minha filha com o que está acontecendo na minha frente ou eu estou respondendo às minhas crenças? Se eu dou esse tipo de resposta, eu estou respondendo ao filminho que está acontecendo na minha cabeça ou eu estou lidando com a situação que está rolando na minha frente? Né? Eu não estou enxergando o que está acontecendo com ela, estou enxergando só o que acontece comigo. Né? Tô tendo o meu ataque de birra, de adulto. Né? Do tipo, ou você faz o que eu quero, ou eu vou apelar. Ou eu vou te falar umas barbaridades para fazer você se sentir culpada e querer se corrigir. Ou ficar com medo de ser rejeitada e querer se corrigir. Entendeu? Do tipo, são, no fundo, frases muito manipulatórias. Porque vão fazer ela se mudar o comportamento, porém, por uma via que vai trazer alguma consequência no emocional dela, né? Ela vai se sentir mal, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir responsável, enfim, um monte de coisas, né? Então, a questão eu não estou sabendo escutar a criança nesse momento, eu estou só escutando a minha versão, né? A minha necessidade, estou dando vazão para o meu sentimento, estou escutando as minhas necessidades e eu estou bloqueando a conexão com a criança, tá? Porque eu não estou conseguindo lidar com esse repertório todo interno que está acontecendo dentro de mim, tá? A gente parece que liga o botão que tem. É como se fosse um piloto automático, a Renata tá falando, né? E é meio isso mesmo, a sensação. É um sentimento louco. Parece que você não consegue controlar, né? Por isso que é legal
esse primeiro passo da consciência, né, da criação consciente. É a primeira coisa que você tem que fazer. E aí, assim, você não vai aprender essa ferramenta hoje, vai conseguir aplicar amanhã e vai mudar a tua vida de hoje para amanhã. A gente vai aos pouquinhos mesmo, assim, sabe? De repente, só a tomada de consciência, de você sacar que existe esse filme na tua cabeça, já vai ser um avanço enorme, entendeu? Então, é muito legal a gente poder também entender que isso é tudo um processo, né? E ter essa amorosidade de entender que é assim, aos pouquinhos a gente vai conseguir caminhar nesse caminho, tá? Né? Fazer essa trilha aí por esse caminho. Aí, passo número 8. Você gostaria de mudar as frases que você acabou de usar, né? Para algumas que tenham mais empatia, que ofereçam orientações, né? Que sugiram coisas, né, específicas, ao invés de ficar mais nessa coisa do julgamento? Aí você responde sim, senão eu não estaria aqui falando com o consultor, eu estaria fazendo outra coisa, né? Hum. Então, o que eu poderia falar para ela, né? De um jeito mais acolhedor e já considerando as necessidades e os sentimentos dela. Nossa, filha, você adora decorar seu prato. Por exemplo, né? Tipo, coisas que não todas de uma vez, mas enfim, você vai usando, vai experimentando, vai sentindo, vai sendo, né? É... Nossa, eu vejo que você fica muito feliz quando você decora os pratos. Talvez a gente possa começar o jantar um pouco mais cedo, né? É uma opção. Será que eu posso começar mais cedo? Se eu tenho, de repente, um horário, eu quero que ela respeite o horário do banho, por exemplo, para que a coisa não fique muito. Ai, ela vai dormir super tarde. Não. Então, começa mais cedo. Ou alguém sugeriu na outra live, né? Será que eu posso pedir para ela decorar o prato enquanto eu tô cozinhando? Né? Tipo, ai, filha, já vem preparar seu prato pra gente sentar à mesa já com seu prato pronto. E aí não precisa os dois comerem enquanto ela tá decorando, se realmente é uma questão que incomoda muito, entendeu? Aí eu posso fazer também um combinado do tipo, aqui em casa a gente pode fazer isso, de ficar decorando o prato, mas quando a gente for pra casa da vovó, ou quando a gente for num restaurante, talvez o tempo seja uma coisa meio complicada, assim, da gente sempre te dar espaço pra fazer isso, entendeu? De repente não dá, né, naquele dia específico. Então, vamos combinar de poder fazer isso aqui, mas em outros lugares não, ou dependendo do lugar a gente conversa, né? Aí, claro, vai ver caso a caso, em que lugar tem sentido limitar, em que lugar tem necessidade, ou dá pra você ser flexível e falar, meu, faz o que você quiser. Na casa da vovó, por exemplo, virou também festa. A avó dela adora quando ela faz isso. É, então, tipo, vamos brincar de decorar o prato. Também pode ser uma opção, né? Será que a gente pode, de repente, comprar uns pratos para ela, ou usar esses pratos, mas comprar umas comidinhas para ela poder brincar de decorar prato em outro momento, se realmente eu preciso é, limitar, né? E ela precisar, mas assim, a ideia é, você detecta que a criança tem essa necessidade, que isso não é um defeito, né? Simplesmente talvez no momento esteja incompatível com a minha necessidade de adulta e eu ofereço opções para ela, porque ao invés de eu exigir que ela iniba isso, em que espaço ela pode exercitar isso, que é tão dela, que é tão puro, que está tão conectado com a essência dela, né? Se não pode ser nesse momento, de repente pode ser brincando com comida em outro momento, né? Vou comprar uns grãos, vou separar uns grãozinhos de milho, de não sei o quê, né? Pegar frutos secos, algumas coisas que ela pode brincar. E aí isso virou, por exemplo, aqui em casa, né? Tipo, fim de semana. Ah, eu até esqueci, eu ia trazer o pratinho dela. Ela tem um pratinho super bonitinho que eu comprei que tem um desenho de uma criança e tá escrito o nome dela, né? E ela pode decorar. Então, fim de semana a gente pega os cortadores de frutas, de bolacha, né? Que eu comprei pelo Alex Express ou numa loja aqui, numa loja ali. Fui comprando umas forminhas de coração, de florzinha, de borboleta, alguns são animaizinhos e tal. E aí ela fica cortando a fruta, eu corto as frutas, sei lá, o melão, algumas coisas em fatias compridas, assim, e ela vai fazendo os cortes, e aí ela vai decorando o prato, e aí é sábado e domingo, a gente tá com tempo, é super gostoso, e ela fica lá, tipo, imersa naquilo de decorar o prato, colocar, fazer o cabelo da boneca, da menininha, da Nara, né, que é a própria Nara, é ela, e aí eu mostro umas referências para ela no telefone de outros perfis que as pessoas mostram esses pratinhos decorados que são super fofos e incríveis. Eu falo, gente, uma galera que tem uma criatividade, uma capacidade tremenda. Então, tipo, no café da manhã do fim de semana a gente pode fazer isso. Dia de semana é impossível, né? Ninguém vai conseguir lidar com uma criança sonolenta, que já não quer ir pra escola, que tá acordando cedo, que já tá lenta e a gente tá com horário. Aí eu falo, ó, filha, durante a semana não tem como, nem precisei negociar, mas ficou meio óbvio que não tinha espaço para isso. No entanto, no café da manhã do fim de semana, sim, né? No jantar,
Hoje, eu já não sinto essa necessidade, esse estresse, porque quando eu detectei tudo isso dela e percebi que eu estava pirando na batata dentro do meu filme interno e dando vazão a isso, que tinha muitas crenças minhas que estavam bloqueando essa comunicação, eu assumi o que eu tinha que cuidar, entendeu? E aí eu já não estava olhando para aquilo com aquela carga. Mas essa conclusão eu quero chegar com mais detalhe mais para frente. Vou seguir aqui no roteirinho. Então, coisas que eu falava pra ela, querida, quando a gente come, a gente tá concentrado. Eu até posso passar essa visão pra ela, né? Tipo, a gente tá concentrado, a gente tá comendo junto, as pessoas se juntam pra aproveitar a companhia uma das outras. Se alguém demora muito, às vezes pode que os outros fiquem impacientes, né? Que os outros fiquem entediados, porque eles querem a sobremesa, porque eles querem fazer outra coisa, né? Mas, tipo, tudo bem, né? Mas também não precisa ser aquela coisa, tipo, até a vida acabar, né? Aquela coisa eterna e tal, né? Pirando na batata você não usa? Você adorou a expressão, Bianca? Eu uso muito. Pirando na batatinha e viajando na maionese. Então, tudo bem, a gente pode conversar, pode dar risada, mas é importante também, né, cuidar para que não seja uma coisa que nunca termina o prato, né? E muitas vezes eu percebi que ela estava só querendo puxar assunto no ritmo dela, do jeitinho dela, né? E aí, fora que a comida esfria, né? E às vezes pode ser uma coisa que a comida esfria já não tá tão gostosa. Então presta atenção, né? Tipo, até pra. Aí, tudo bem, aquele meu medo de você vai comer num lugar com um monte de gente, vai acabar a comida, você vai ficar sem. Esse medo eu acho que eu não consigo limpar. Então, assim, a ideia é você dar orientações pra criança, né? Acolhendo as necessidades dela. Nem sempre vai ser atendendo o que ela quer, mas acolhendo e considerando também as necessidades dela e os sentimentos dela, e não simplesmente fica dizendo que ela não pode fazer, né? Você oferece opções. Isso que é legal também da gente prestar atenção. Então, o consultor ele também vai ajudar o adulto a encontrar uma solução positiva, né? Uma forma de orientar de uma forma positiva e estimular o comportamento positivo da criança, né? E às vezes o adulto ele vai abrir mão, ele fala assim, mas eu não quero mudar isso nele, porque no fundo eu percebi que era uma questão minha, não era dela, não é ela que tá fazendo azucrinagem, entendeu? Sou eu que tô dando uma viajada, entendeu? E às vezes acontece isso, do adulto reconhecer isso e ficar, e meio que fazer as pazes com a situação, né? E aí vai depender do que for o comportamento, né, de cada criança que a pessoa tá trazendo para a situação. Aí, nono ponto, né? Quais são os meus comportamentos nessa situação, né? Como que eu ajo nessa situação? Aí eu percebi, né? Geralmente, naquela época, né? Uns 6 meses atrás, até 6 meses atrás, eu falo com a Nara num tom de irritação. Eu falo com a Nara sem empatia, sem paciência, muitas vezes fazendo ela se sentir mal, meio que tipo, né? Eu quero que ela perceba que aquilo tá me incomodando, porque aí ela vai se sentir, tipo, não conscientemente, mas no fundo, tipo, às vezes eu falava de um jeito e falava assim, nossa, eu acabei de. Ainda mais eu que manjo, né, de como funciona. Falei, eu falei de um jeito que, tipo, meio que eu fiz ela de propósito se sentir mal para que ela ficasse assustada e quisesse, tipo, despertar a necessidade de parar aquilo. E aí, por exemplo, eu lembro uma vez que o Alfonso deu tipo, uma bronca nela falando assim, filha, tá bom, você não vai colocar o milho em volta de tudo, porque você demora um século pra fazer isso. Coloca só metade e tá bom, chega, né? Tipo, para com essa história. Meio que dando uma... E aí ela fez assim, tá bom. Aí, de repente, você via, assim, ela colocando os últimos milhos do meio círculo que ela tava montando. Aí ela, de repente, parou e falou assim, mas ia ficar tão bonito. E aí aquilo entrou assim pra mim, tipo, na hora eu falei, caramba, cara, que violento, né? A gente exigir da criança isso, que a gente tá meio que desrespeitando muito a essência dela, né? Aí, não tinha como, era tipo, filha, termina o círculo, sabe? Tipo, é o seu círculo, e a gente não tinha pressa, não tinha nada pra fazer depois, era um jantar normal, dia de semana, não tinha nada urgente, sabe? Era mais uma impaciência nossa da gente lidar com a nossa ansiedade, com a nossa necessidade de controle, né? Então é muito louco isso. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente sem querer escorrega nessas coisas de querer controlar a criança, às vezes por um capricho. Tem alguém aqui chorando, chorando nas coisinhas. Não sei se não falou que tá chorando. Ninguém te dá que é fácil, Dani. É um exercício diário. Porque alguém fez algum comentário que eu perdi. Deixa eu ver. Eu não consigo me comunicar sem brigar com meu filho mais velho. Eu não consigo colocar em prática o que vejo para melhorar. Tenta usar essa ferramenta, Flor, para você tentar entender quais são os sentimentos que despertam dentro de você, quais são as crenças que surgem,
Porque eu vou chegar agora na conclusão e acho que vai ser interessante. Daqui a pouco vai acabar a live, eu vou voltar, tá, gente? Eu não vou parar porque fez 1 hora. Então, ainda mais que a Nara tá em casa, não tem que sair correndo pra buscar ninguém. Eu volto pra poder retomar, tá? Mas deixa eu ver se dá tempo de eu falar da última aqui. Então eu percebia isso, que às vezes eu tinha uma fala que fazia ela se sentir mal por estar se distraindo com a decoração do prato ou com a conversa, né? Então às vezes eu chegava a dizer pra ela, filha, ou você termina agora, ou você vai ser rápido, ou a mamãe vai fazer outra coisa. Tipo, eu não vou ficar aqui a vida toda. Cheguei a falar isso pra ela algumas vezes, por isso que eu tava muito frustrada, eu falei, eu vou usar esse exemplo no exercício pra pegar uma coisa que eu realmente não tô sabendo lidar. Tem alguma coisa que surge em mim, uma necessidade de controle, que eu não tô sabendo lidar. E por mais que pareça banal, não, tá me incomodando, tá me deixando estressada. E as refeições estão estressantes pra todo mundo na casa. E aí, tá, eu brigava com ela e começava a dar sermão, que é outra coisa que desconecta, né? Tipo, você fica lá, a criança falando, tá. Tipo, ninguém gosta de ouvir sermão. Sermão não é uma coisa muito eficaz, assim. Então, assim, eu tava usando recursos não nobres, né? Típicos da mãe que se desesperou e não sabe mais o que fazer, né? Jogando aqui maternidade real, vamos lá, né? Ok, 4 minutos, vamos ver se a gente consegue terminar a live de 1 hora fazendo o 10º ponto. No 10º ponto, 10º passo, que é o último passo, quais são as minhas crenças e pensamentos que fazem eu me comportar dessa forma? E aí, claro, são as questões que eu citei lá em cima, né? Do exercício 3 e 4, que são essas frases, né? Criança não tem querer, é, é, crianças foram feitas para serem vistas e não ouvidas, não tem essa de ficar brincando na hora de comer, um monte de crenças, assim. Por quê, né? Tipo, uma criança. Inclusive, tem um podcast que eu gravei com a Fabiola Duarte, do Colher de Pau, que tem na Materna, procure no Spotify, depois se alguém quiser eu posso mandar, se não achar, que fala sobre isso, né? Tipo, como a gente fica querendo controlar o jeito da criança lidar com o alimento e não consegue entender que, tipo, são crianças. Às vezes a gente tá com uma expectativa muito adulta também da forma como eles vão se comportar, né? E não consegue permitir que eles sejam eles mesmos. Então, assim, depois disso eu vou ter as conclusões. Eu acho que eu vou deixar pro vídeo seguinte. Eu vou fechar a live e vou abrir de novo, ó. Tô com uma galera aqui, não quero que a galera vaze, hein? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem aqui sobrando pra eu responder, caso tenha alguma dúvida. Salva essa live, eu vou salvar, fique tranquila. Corremos muito pra nada, depois salva os destaques. Perdi uma parte. Dá pra salvar uma live dessas inteira nos destaques? Não sei. Eu vou salvar nos 24 horas e depois, se eu não me sentir muito exposta, eu salvo para mais tempo. O que é mais difícil é você dividir isso com o marido. Acho que os dois têm que falar a mesma coisa. Nossa, preciso aprender a ser leve no chamado. Como fazer o companheiro entender essa forma positiva de educar? A gente pode deixar isso para o vídeo seguinte. Se colocar no lugar da criança, entendi isso através do canto maternal. Ai, que fofa. E concordo com as questões do marido, faz a criança. Sim, a mudança parte de nós. Ih, gente, tô com medo de. Não vai. Ainda dá tempo. Mudança parte de nós, as pessoas ao redor do voluntário. Exatamente. A mudança parte sempre de nós e acaba, digamos que, contaminando o ambiente, de uma forma positiva, né? Inspirando o ambiente. Acho que a gente sempre tem que, inclusive, prestar atenção nisso. Assim. Às vezes a gente está muito preocupado com a forma como o outro está cuidando. E isso também pode ser uma espécie de distração. Se concentra na sua jornada. E fortalece a sua confiança. E seja muito coerente com as coisas que você está buscando. Por mais que seja difícil, por mais que você escorregue, não tem problema. Tipo, isso faz parte. Mas se concentra no seu. E isso, as pessoas que estão em volta vão percebendo que a resposta da criança é outra. E muitas vezes elas vão fazer não porque você está falando que é o melhor, mas porque elas estão vendo o resultado. E elas começam a se inspirar e falar, nossa, isso daí funciona. Eu vejo muita coisa que o meu marido faz hoje sem eu ter dito nada. Porque muitas vezes eu dizia e ele se incomodava. Porque parece que você fica com aquele tom professoral. E é chato também, né? Se alguém fica lá em cima, tipo, meu, por que você faz assim? Por que você faz assado? E ó, vai fechar. Então eu vou deixar aqui a fofoca para a próxima. Voltem, voltem.